Boa noite a todos, peço que sentem. Boa noite a todos. Cumprimentando senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Alberto Schneider como membro titular da Academia Nacional de Medicina na cadeira número 71. Compondo a mesa da Presidência dos Trabalhos, à minha direita, secretário-geral acadêmico José Galvão Alves. Convido o ex-presidente acadêmico Pietro Novelino para tomar assento à mesa. Convido o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acadêmico Roberto Medronho. Convido a professora Neuza Luzia Pinto, pró-reitora de pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido o professor Luiz Eurico Nasciuti, decano do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. Convido o professor Adalto Dutra Moraes, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Adalto, aqui. Convido a professora Isabel Calan, vice-diretora da Faculdade de Medicina da UFRJ. Convido a professora Selma Sabrá, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Convido o professor Antônio Luiz de Araújo, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Convido o professor Hilton Cor, presidente da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação. Convido o professor Antônio Dacre, vice-diretor da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. Convido o professor Roberto José Leal, diretor-geral do Hospital Escola São Francisco de Assis, da UFRJ. Designa uma comissão de honra para introduzir o novel acadêmico ao recinto, convidando a acadêmica Patrícia Rocco, acadêmico Delta Madureira Filho, que não pode estar presente, mas queria homenagear nesse momento, acadêmico Antônio Egídio Nardi, acadêmico Arno von Richthof, acadêmico Rui Garcia Marques e acadêmico Rossano Fiorelli. Por favor, tragam o novel acadêmico ao recinto.
Solicito a todos se manterem de pé e vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem aos nossos colegas médicos brutalmente assassinados na madrugada de ontem. Por favor, um minuto de silêncio. Obrigado. Solicito a todos que permaneçam de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. As margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado, podemos sentar. Convido a estimada amiga, professora Denise Pires de Carvalho, secretária de Educação Superior do MEC, para tomar assento à mesa. Vanil. Convido o professor Alberto Schneider,
para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Professor Alberto Schneider, ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e colar acadêmicos. Seja bem-vindo, professor Schneider. Convido agora o acadêmico Samir Raslan para saudar o novo membro titular. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Francisco José Barcelos Sampaio, excelentíssimo ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Pietro Novellino, na pessoa do acadêmico professor Roberto Medronho, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu cumprimento todos os demais autoridades participantes e presentes à mesa. Senhoras e senhores acadêmicos, familiares do professor Alberto Schneider, senhoras e senhores, sinto-me extremamente feliz e orgulhoso por saudar, em nome da Academia Nacional de Medicina, o professor Alberto Schneider como seu mais novo membro titular. Ser designado para esta função, receber um Nobel acadêmico, é considerada a maior honra desta casa, motivo pelo qual agradeço ao nosso presidente acadêmico Francisco Sampaio por esta honrosa indicação. A Academia Nacional de Medicina completou em 2023 194 anos de existência, sendo a mais antiga instituição científica e cultural do país. Foi fundada em 30 de junho de 1829, com o título de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1835, por decreto da Regência Imperial, recebeu o título de Academia Imperial de Medicina, destinada a desempenhar um papel importante na política de saúde do país, contribuindo para o progresso da medicina. Ela é constituída de membros votantes, os titulares e eméritos, e que ocupam 100 cadeiras. Possui ainda membros honorários nacionais e internacionais e membros correspondentes, títulos concedidos a ilustres figuras da medicina brasileira e internacional. O imperador Dom Pedro II, ao atingir a maioridade, tornou-se o maior patrono da academia, frequentando durante 5 décadas as suas sessões e presidindo as solenidades. Com a instauração do regime republicano, foi suprimido o título imperial e a casa passou a ser denominada Academia Nacional de Medicina. Desde a sua fundação,
a academia admitiu 682 membros titulares, sendo o professor Alberto Schneider o acadêmico de número 683 e o quinto a ocupar a cadeira de número 71 da secção de cirurgia patronímica de José Antônio de Abreu Fialho, anteriormente ocupada pelo querido e saudoso acadêmico professor Irã Silveira Lucas. Professor Schneider, os 4 antecessores ocuparam a cadeira 71 por 115 anos, com uma média de 28,7 anos por acadêmico. Faço votos que Vossa Excelência tenha também uma longa trajetória. Eu tive a honra, em companhia dos acadêmicos, professores Rosano Fiorelli e Arno von Ristoff, ser indicado pelo acadêmico professor Celso Portela, presidente da secção de cirurgia, para participar da comissão examinadora do memorial Curriculum Vitae e da memória, um trabalho inédito, apresentados pelo professor Alberto Schneider à Academia Nacional de Medicina, pleiteando a vaga de membro titular, ora conquistada. O professor Alberto Schneider é filho de Samuel Schneider e Tânia Schneider. Tem 66 anos, é natural da cidade do Rio de Janeiro, tendo nascido em 3 de abril de 1957, no bairro do Catete. Ocupa atualmente o cargo de diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo professor titular da disciplina de técnica operatória e cirurgia experimental da mesma instituição. É graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1981, tendo 42 anos de atividade profissional. Após a graduação, fez 3 anos de residência médica em cirurgia geral, no Hospital Clementino Fraga Filho, atuando nos serviços dos saudosos professores Humberto Perrota, Levon Bogossian e José Hilário de Oliveira e Silva, que foram membros titulares desta casa, e do professor Orlando Marques Vieira, que ocupa a cadeira 75. Em 1984, obteve o título de especialista em cirurgia geral, concedido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e em 1990, pelo Conselho Federal de Medicina. Após a residência médica, inscreveu-se na pós-graduação estrito sensu da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, obtendo os títulos de mestre e doutor em cirurgia, respectivamente, em 1987 e 1989. A sua evolução na carreira acadêmica foi muito rápida, tendo sido aprovada em 1989 em concurso público de provas e títulos para professor auxiliar de ensino do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo o segundo classificado dentre 2 dezenas de candidatos, tornando-se o professor mais jovem do departamento. A qualificação na carreira docente prosseguiu, obtendo por concurso, em 1991, o título de professor livre-docente pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sendo que participaram da comissão examinadora os egrégios acadêmicos, professores Pietro Novellino e Humberto Perrota. Progrediu para professor associado em 2006, com elogios consignados em ata pela pontuação máxima obtida. Em 2010, obteve, por aprovação em concurso público de provas e títulos, o cargo maior que a universidade concede aos seus docentes, o de professor titular do Departamento de Cirurgia, na disciplina de técnica operatória e cirurgia experimental, disciplina onde pontificaram ilustres professores acadêmicos desta casa. Dentre eles, cito novamente o querido acadêmico professor Orlando Marques Vieira.
Participou da comissão julgadora deste concurso o ilustre acadêmico professor Henrique Murat. Observa-se que, ao longo de sua trajetória, o professor Schneider foi avaliado, julgado em concursos públicos, aprovado e orientado por vários acadêmicos membros desta casa. Ele tem uma intensa atividade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na formação de recursos humanos qualificados na área da cirurgia. Foi responsável pela criação do Laboratório de Simulações para Práticas Curriculares em Cirurgia, destinado ao treinamento de procedimentos cirúrgicos. Responsável pela reformulação do programa de pós-graduação estrito sensu do Departamento de Cirurgia. Orientou 5 dezenas de teses de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Participou de mais de uma centena de bancas e comissões examinadoras na pós-graduação estrito sensu e lato sensu. Expressiva atividade didática em dezenas de aulas e palestras, em cursos de extensão e congressos médicos. Participou ainda de inúmeras bancas examinadoras de concursos públicos, de provas e títulos, sendo que, para professor titular, fez parte de 16 comissões julgadoras em diferentes instituições do país. Tem mais de uma centena de artigos publicados, livro editado e trabalhos apresentados em eventos médicos. Recebeu dezenas de fomentos e bolsas institucionais. Além das atividades na universidade, destaco outras de suas importantes atuações. Há quase 2 décadas, indicado pelo Ministério da Educação e Cultura, é avaliador de escolas médicas no país. Integra na CAPES o Comitê de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação em Cirurgia, tendo sido indicado em 2010, quando era presidente do comitê, o acadêmico professor Francisco Sampaio. É presidente do Comitê Executivo da Rede de Cooperação da Língua Portuguesa e que congrega faculdades dos continentes americano, europeu, africano e asiático. Na Academia Nacional de Medicina, desde 1997, tem participado da comissão organizadora e do corpo de debatedores de diversos eventos realizados. O memorial deve reproduzir o trabalho e as atividades do autor. No entanto, nem sempre é possível traduzir em palavras ou em linguagem gráfica fatos e passagens importantes do desempenho profissional e universitário. A produção e a atuação do professor são avaliados por seu trabalho no dia a dia, nas enfermarias, no centro cirúrgico, no laboratório, em reuniões, criando, estimulando, ensinando companheiros de trabalho e jovens interessados no aprimoramento. Com frequência, grande parte desta atividade, bem como a análise feita pelos colegas e por residentes e estudantes, normalmente não está registrada e é fundamental na avaliação do professor. Aprendi que o memorial não pode ser maior que o professor, e o professor Schneider é maior do que o seu memorial, e tem na sua formação, como já referida, a influência de grandes nomes da medicina brasileira, que foram ou são membros titulares desta casa. A análise dos trabalhos apresentados, feita pela comissão examinadora, concluiu que o professor Schneider estava plenamente qualificado para pleitear a vaga de membro titular da Academia Nacional de Medicina. Numa caminhada de pouco mais de 40 anos, como médico e professor, passou por diferentes etapas da carreira, sem ter sido poupado de nenhuma delas. Enfrentou enormes desafios e obteve grandes conquistas. Tem trabalhado ao longo desses anos em dedicação integral
vivendo de corpo e alma a sua escola e a vida universitária, tornando-se reconhecido e respeitado no cenário cirúrgico nacional. A carreira universitária é uma escolha. Ser professor é uma opção. Opção abrangente de estudo e dedicação ao ensino. É enorme a responsabilidade de um professor. Ele deve ser um exemplo e servir de espelho ou modelo para as novas gerações. Nossa vida deve ser pautada por colocar os interesses da coletividade, da instituição a qual servimos, e em especial dos doentes, acima dos nossos próprios interesses e de nossas ambições e vaidades. Ensinar e orientar os jovens é uma das atividades do professor. Ao longo da jornada, o professor convive com os jovens, o que é maravilhoso. A juventude simboliza buscas e conquistas, e por sua força e entusiasmo, cabem aos jovens a mudança de atitudes e comportamento. Temos a missão de transmitir algo de real valor para os que estão prontos ou se preparando para começar uma nova etapa. A escola médica e o professor devem estimular a criatividade e a curiosidade científica. O professor deve ser um líder, e o líder é alguém capaz de fazer com que outros o sigam. A premissa da liderança é desenvolver pessoas. Para Peter Drucker, austríaco radicado nos Estados Unidos, onde faleceu aos 96 anos, considerado o pai da administração moderna, estas são as habilidades que melhor descrevem um líder. Em todas as áreas do conhecimento, em particular da medicina, e de forma mais especial ainda na nossa área, a cirurgia, vivemos um momento com grandes avanços e mudanças. O século XX é considerado o século da ciência, sendo que os avanços observados na segunda metade desse século são considerados maiores do que aqueles observados em todos os séculos anteriores. Assistimos uma inovação tecnológica sem precedentes e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% dos avanços terapêuticos hoje disponíveis não existiam há 20 ou 30 anos. Na área cirúrgica, muitos procedimentos que faziam alguns anos foram abandonados. Desde o advento da operação de invasão mínima, a cirurgia e a prática cirúrgica não são mais as mesmas. Mudanças na atitude, prática e treinamento do cirurgião são necessárias. O professor Carlos Pellegrini, educador e professor de cirurgia da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, e que foi presidente do Colégio Americano de Cirurgiões, salienta que, abre aspas, os avanços tecnológicos permitem que façamos procedimentos que nunca pensamos que seriam possíveis no cuidado dos nossos doentes e permite que ensinemos medicina de uma maneira nunca imaginada. Entretanto, quando analisamos as quase 400 escolas médicas do Brasil, verificamos quão distantes estamos do ideal. Estamos praticando uma medicina de qualidade? A tecnologia tem sido utilizada de forma correta? O aluno e o médico estão sendo preparados para a medicina do presente e do futuro? Para a maioria das escolas que não dispõem de massa crítica de docentes titulados e atualizados, e sem estrutura hospitalar própria, a resposta para essas questões certamente é não. Ademais, infelizmente, nem todos os doentes têm a possibilidade e o privilégio de um tratamento adequado, fato observado não só na população vulnerável. Bernard Law, professor de cardiologia da Harvard, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1985, no seu livro A Arte Perdida de Curar, salienta que, abre aspas,
Os médicos desaprenderam a arte de curar. Nunca a medicina avançou tanto no diagnóstico e tratamento das mais variadas enfermidades como no século passado. E nunca o ser humano enfermo foi tão maltratado. Fecha aspas. As conquistas tecnológicas e os avanços da medicina não invalidam ou excluem os princípios que sempre nortearam a formação do médico. A educação médica, a ciência básica, os métodos científicos associados à medicina clínica, o ensino à beira do leito, o sistema de residência médica e a relação médico-doente. Princípios esses defendidos por William Osler, primeiro professor de clínica médica da Johns Hopkins University em Baltimore, nos Estados Unidos, no final do século XIX, e que até hoje é considerado o mais importante médico da história da medicina americana. A medicina é arte, ciência, tecnologia e humanismo. E o humanismo, foi retratado por Pablo Picasso no seu segundo quadro, que tem o título de Ciência e Caridade, pintado em 1897, quando ele tinha apenas 16 anos, e que ilustra a necessidade que o doente tem de tratamento médico e apoio espiritual. O professor José Félix Patinho, colombiano, falecido em 2020, foi presidente da Academia Nacional de Medicina do seu país, um dos grandes nomes da cirurgia latino-americana e mundial. Exímio educador. Dizia que a arte cirúrgica ou a arte médica está apoiada em 3 pilares fundamentais: os paradigmas, a essencialidade e o propósito moral. Os doentes são ou devem ser tratados conforme os paradigmas estabelecidos. Fazemos o que é essencial no cuidado do doente. E não existe nada que tenha um propósito moral maior do que quando se faz um procedimento que visa o bem de uma pessoa. Os avanços tecnológicos mudam os paradigmas, mas não mudam a essencialidade e o propósito moral da arte cirúrgica ou da arte médica. A formação do médico é lenta e progressiva. Ninguém é um cirurgião, tampouco um bom cirurgião ou um bom médico, sem que tenha percorrido e respeitado o tempo. O bom julgamento vem com a experiência e, infelizmente, em todas as áreas, mas na nossa em particular, a experiência vem dos maus julgamentos. O professor Edmundo Vasconcelos, professor titular de cirurgia da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de São Paulo, no século passado, um dos grandes nomes da cirurgia brasileira, foi também membro titular desta academia e ocupou a cadeira de número 30, e que hoje é ocupada pelo seu discípulo, o querido acadêmico professor Silvano Raia. O professor Vasconcelos salientava que, abre aspas, a cirurgia é talvez a mais difícil das especialidades, exigindo conhecimento amplo e variado de inúmeras disciplinas que só compridamente o tempo consegue saborear. Ninguém é um cirurgião antes de um longo período de atividade, apenas uma vocação em marcha. Antes disso, nem os geniais conseguem chegar, pois não há inteligência que consiga abarcar tão vasto campo que só o tempo permite percorrer e dominar, aliada à experiência pessoal, sem o que toda ciência nada mais é que cultura da vivência transmitida de outros. Fecha aspas. Em resumo, só com o tempo se vence o tempo. Ao encerrar minha saudação, professor Schneider, quero cumprimentar toda a sua família por esse momento tão marcante. Infelizmente, o senhor, seu pai, Samuel Schneider, não está mais fisicamente entre nós. E a senhora, sua mãe, Tana Schneider,
está impossibilitada de comparecer. Imagino a felicidade e a alegria que teriam se aqui estivessem. Meus cumprimentos aos 3 filhos, Lilian, Fábio e Gustavo, que certamente estão muito orgulhosos por mais esta conquista. E, por fim, a sua querida companheira, a colega doutora Maria Elizabeth Cardoso de Castro. Permita-me repetir o que está registrado no memorial. Ela, Elizabeth, cujo equilíbrio entre a delicadeza e o carinho, acompanhados da dedicação à família, tem alicerçado uma vida plena de momentos inesquecíveis. Este é mais um momento inesquecível na sua vida plena. Caro professor Schneider, nesta noite tão especial, neste salão nobre, perante os ilustres acadêmicos e acadêmicas, na presença de ilustres figuras da medicina brasileira, de autoridades, de companheiros de trabalho, de amigos e de vossa família, Vossa Excelência é empossado como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Ingressar na academia é um feliz momento e, sem dúvida, um extraordinário privilégio. Não é fácil chegar até aqui. Após uma longa, árdua, mas gratificante jornada, Vossa Excelência, tendo cumprido com elegância, humildade e rigor todo o ritual exigido, teve a honra de ser escolhido. Doravante, Vossa Excelência é o 5º acadêmico a ocupar a cadeira 71. Tenho a certeza que, pela vossa formação, atuação profissional, atividades acadêmicas e pelos princípios éticos e humanísticos que têm norteado a vossa vida, Vossa Excelência irá honrar a tradição e a rica história da Academia Nacional de Medicina. Bem-vindo, acadêmico professor Alberto Schneider. Sucesso nessa nova jornada. Agradeço mais uma vez ao acadêmico professor Francisco Sampaio, nosso presidente, pela honra que me foi concedida. Muito obrigado. Muito bom. Convido o acadêmico Alberto Schneider para pronunciar o seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco José Barcelos Sampaio. Excelentíssimo senhor decano dos presidentes, acadêmico Pietro Novellino, e ao cumprimentá-lo, o faço aos excelentíssimos e excelentíssimas confrades e confreiras. Excelentíssima senhora secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, ex-reitora da UFRJ, professora Denise Pires de Carvalho. Magnífico reitor da UFRJ, acadêmico Roberto de Andrade Medronho. Excelentíssimos e excelentíssimas pró-reitores, decanos, diretores de unidades acadêmicas, vice-diretora da Faculdade de Medicina da UFRJ, diretores de hospitais, institutos, presidentes de instituições científicas, e, ao cumprimentá-los, estendo também minhas saudações às demais autoridades presentes. Ilustres professores eméritos, titulares, membros da congregação, docentes e demais servidores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queridos familiares, prezados amigos, alunos, alunas, senhoras e senhores. Hoje, engrandecido, transpirando alegria com orgulho incontido, tenho a honra de ser empossado membro titular da Academia Nacional de Medicina.
A Academia Nacional de Medicina, como já foi dito, foi fundada por um seleto grupo de médicos visionários que compartilhavam uma missão audaciosa, compromissados com a promoção da medicina, do ensino, da saúde pública, apenas 21 anos após a chegada de D. João VI, e quando se estimava a população brasileira em torno de 4,5 milhões de habitantes. Assim, no alvorecer do século XIX, a determinação desses talentosos e inovadores médicos foi essencial para criar a mais antiga entidade médico-científica do país. Nesses 194 anos de existência, assessorando o governo nas questões de saúde, evoluiu e participou de intensas transformações ocorridas desde o primeiro reinado, transitando pelos tempos do Império e da República, e por duas grandes pandemias, da gripe espanhola e do Covid-19. Tornou-se um farol das ciências médicas e da livre expressão do saber em prol da sociedade e dos interesses nacionais. Partícipe de belas e magistrais páginas que edificaram a história da medicina brasileira. Deixei-me encantar por esse ambiente acadêmico na década de 1970, quando aqui frequentei cursos de atualização de incomparável valor e me dei conta que, daí em diante, já estive presente em torno de 4 dezenas de posses nesta venerável e quase bicentenária instituição. Portanto, não há como dimensionar a emoção arrebatadora desta sublime honra materializada em uma solenidade que tanto significa para mim. Conquistar esta respeitável e eminente posição só foi possível pela condescendência de confrades e confreiras, pois ninguém galga esta consagração porque quer. As visitas acadêmicas, parte crucial da campanha, revestem-se de um grande aprendizado, nas quais reinam a fidalguia e a cortesia. Por vezes, o candidato é acometido pela apreensão, haja visto o rigor de uma agenda espartana improtelável. O que dizer, então, daqueles momentos especiais de puro deleite, quando a fascinante prosa dos interlocutores nos extasia, mas a premência dos compromissos intercalados nos impõe abreviá-los em face das horas contadas. Com efeito, o postulante navega por águas turvas e revoltas, mas, em geral, o faz guiado por um ou mais timoneiros hábeis e experientes. Sua carta náutica requer o cumprimento da liturgia com respeito e apartado da empáfia, amparado por admiração lídima, sem bajulação, suaves doses de entusiasmo e otimismo, sem euforia desmedida, e uma enriquecedora interação social, para além dos requeridos predicados profissionais e ou acadêmico-científico. Há uma passagem antológica do livro Farda, Fardão, Camisola de Dormir, no qual Jorge Amado, em deliciosa fábula, serve-nos de uma preleção direcionada aos que disputam uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas de sintomática analogia aos futuros interessados cuja aspiração seja a entrada na Academia Nacional de Medicina. Abre aspas. Candidato à academia não pode ter opinião própria, muito menos manifestá-la. Jamais discutir, contestar, compete-lhe ouvir, e, se não puder apoiar e aplaudir, deve ficar mudo, sorrindo, fecha aspas. Portanto, aduzo, prudência e boca que usa, boca fechada, são aconselháveis. O notável escritor supracitado conclui ipsis literis, abre aspas, dono do voto, o acadêmico tem sempre razão. Essa é uma prerrogativa dos imortais, fecha aspas. Permita-me trazer um depoimento sobre a percepção do candidato, enquanto ainda submetido a toda sorte de dúvidas e incertezas, imerso em uma entropia que só finda após o cerimonioso escrutínio a portas fechadas e um sufrágio a consagrá-lo ou decepcioná-lo. E lá se encontra o pretendente, no dia da eleição,
meditativo e apreensivo pelo augúrio de uma boa notícia nas cercanias das dependências acadêmicas e, para em poucos minutos, comparecer ao Salão Nobre, esperançoso por estar munido do bálsamo da admissão. São seus amigos mais próximos, por WhatsApp, que irão lhe trazer as notícias em tempo real. Durante a espera, o tempo passa em câmera lenta e até num sentido anti-horário, porquanto absorto em recordações desta indomável travessia. Imobilizados neste período de latência pré-veredito, com as mãos trêmulas pela inquietação e tensão, o anúncio do resultado, se mensageiro de boas novas, nos traz e nos faz abstrair de toda a percepção sensorial ao redor. O sonho se mescla com a realidade e, de pronto, inundado pelas endorfinas, uma catarse se nos apodera. Os músculos relaxam, exceto nas cordas vocais, que subitamente se imobilizam em um espasmo. Então, uma onda de calor varre o corpo, para, em sequência, eclodirmos em uma alegria incontida na medida exata do nosso coração. Sucedendo tamanha gangorra emocional, eis que, dominado por pura euforia, reverbera uma polifonia de sentimentos numa ode à vitória. Longe de captar uma imagem instantânea, este rito de passagem me traz a centelha necessária para, com dedicação, enfrentar os desafios do porvir e, quiçá, modestamente, agregar valor fundamentado nos princípios seminais que sempre guiaram esta casa maior do saber. Estou cônscio de que minhas ações e atitudes não espelharão mais a pessoa física que vos fala, pois daqui para frente, sobre os meus ombros, vergará a responsabilidade inalienável de ser membro titular desta douta academia, preservando sua identidade institucional, sólida e coesa, fortalecendo sua missão. Saibam todos que nessa acolhendo instituição não há conformismo ou inércia intelectual, pois aqui viceja com ética e fluidez o livre pensamento. Aqui se questiona dialogicamente, fomenta-se o debate de questões médicas e educacionais com propriedade e vislumbra-se um compromisso inabalável na busca incessante por evidências alicerçadas nas verdades científicas, sempre em prol da sociedade. Aqui vive-se o conhecimento luminoso e transformador. Previamente a este novo e vibrante capítulo que ora se descortina, em um átimo, revejo minha trajetória dedicada à medicina e ao magistério superior por quase meio século na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, criada há 214 anos e na qual, atualmente, por indicação de meus pares, tenho a honra de ocupar o cargo de diretor. A Academia Nacional de Medicina, em nossa faculdade, encontram-se irmanadas desde sua fundação, cimentadas por muitos de nossos professores e que sempre participaram de forma proativa e construtiva. Ao evocar essa união, sinto-me agraciado pela honrosa presença do magnífico reitor da UFRJ, acadêmico Roberto de Andrade Medronho, e louvo as virtudes dos ilustres médicos da Faculdade de Medicina da UFRJ que contribuíram para a minha formação e foram exemplos modelares para a minha carreira docente de cirurgião, com uma vasta e inesquecível cultura médica científica e apuro profissional. A julgar pela incontável lista e o receio de imperdoável omissão, em nome de todos, cito os admiráveis acadêmicos Clementino Fraga Filho, Humberto Perrota e José Hilário de Oliveira e Silva, de saudosas memórias. Ao mencioná-los, expresso minha profunda e autêntica gratidão perene, consagrando minha assunção aos professores que pavimentaram um legado valioso e moldaram inúmeras carreiras de modo tão significativo ao nos transmitir a relevância de uma qualificação de excelência, a paixão pelo ensino e a atenção para com os pacientes. Foram insuperáveis em seu mistério, médicos primorosos, peritos na arte de tratar. Acreditaram em nosso potencial e deixaram aos seus aprendizes recordações, valores e lições de devoção à medicina
capazes de sintetizar a essência da perfeição. Ainda que não partilhe da felicidade de tê-los ao nosso lado, neste momento de comunhão acadêmica, permanecerão em nossos corações, elevados por sublime e inesquecível lembrança, perpetuada no panteão dos grandes nomes da medicina. Dizem que, com o passar dos anos, e depois de uma certa idade, já não há mais chance de se cultivar novas e duradouras amizades. Nada mais incorreto, pois aqui os vínculos se renovam constantemente e a sensação de pertencimento preserva a nossa espiritualidade e o gosto pela vida. Ao ingressar na Academia Nacional de Medicina, virtualmente semeamos 100 novas amizades, equivalentes ao total dos membros titulares, isso sem contabilizar os membros honorários, beneméritos e correspondentes, todos aninhados no colo acalentador desta excelsa instituição. A feliz conjuntura que nos aproxima enseja minha genuína gratidão aos meus fraternos amigos e amigas acadêmicos e acadêmicas, aos queridos mestres por esta oportunidade de usufruir de suas companhias e aos recentes amigos acadêmicos ou amigas acadêmicas que me acolheram com cordialidade e distinção e me contemplaram com rico e perene convívio. Na Academia Nacional de Medicina, envelhecer não nos incute solidão. Os Beatles já provocavam com um assunto tão em voga no mundo atual e de execrável natureza, o etarismo. E uma bela canção, When I'm 64, expressaram uma passagem que traduzo em versão literal, abre aspas, quando eu ficar mais velho, perdendo meus cabelos, você ainda vai precisar de mim? Fecha aspas. Se o envelhecer nos é inevitável, ficar velho é prerrogativa do nosso livre arbítrio. Mas por que me preocupar com isso, se agora, segundo aludem nossos pares, adquiro a dádiva da imortalidade? Dante Alighieri proferia, abro aspas, não se pode exprimir com palavras a passagem do estado humano ao divino, fecho aspas. Toma liberdade para relativizar tal concepção. Assim, o novel acadêmico, ao louvar a memória dos seus predecessores, não só assume a incumbência de ser guardião de tradições, obras e feitos, mas torna-se sentinela de vidas cujas lembranças resgatam da poeira do firmamento a consciência atemporal e metafísica daqueles que se ingraram pelo peristilo desta renomada casa, sempre com altivez, nobreza e dedicação. Reverenciar os insignes membros pretéritos desta distinta academia tem o condão de reviver aqueles que já transcenderam a matéria tangível e fundiram-se aos pilares que erigiram esta nobre academia. Destarte desta tribuna, engalanado, com profundo respeito e assentado em singela locução, os homenageio e todos que pertenceram aos quadros da Academia Nacional de Medicina ao longo de sua grandiosa história. Serei o 5º ocupante da cadeira número 71, como já foi dito pelo querido orador, na secção de cirurgia, patronímica acadêmico José Antônio de Abreu Fialho, e o 683º membro titular. O patrono da cadeira, nascido em Sergipe, graduou-se pela antiga Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, da atual UFRJ, onde, aos 10 anos de formado, assumiu a cátedra de oftalmologia e atuou por 34 anos. Ademais, foi diretor da faculdade em fecunda gestão. Ingressou na Augusta Academia Nacional de Medicina na virada do século XIX, em 1899, onde permaneceu por quase 4 décadas. Em seu tempo de fértil vida profissional, foi o oftalmologista de maior expressão, um autêntico ídolo, cativando seus alunos, inúmeros alunos, pacientes e pares. Presidiu a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e foi membro de várias outras instituições científicas, nacionais e internacionais. Colaborou também com diversos periódicos do Brasil e do exterior, algo raro para a época, e notadamente com os anais da Academia Nacional de Medicina. Excepcional escritor e poliglota, incursionou com sucesso na literatura hispânica, sendo inclusive vice-presidente da Casa de Cervantes. Seu filho,
acadêmico Silvio Abreu Fialho, que o sucedeu na cadeira, descrevia um episódio a emoldurar a índole de um médico espirituoso, perspicaz e capaz de gerar uma atmosfera envolvente e descontraída. Ao atender um paciente carrancudo, monossilábico em suas respostas, sem dar chance ao diálogo, imune à sua simpatia envolvente, ao final da consulta entregou-lhe a prescrição. Como em um passe de mágica, o circunspecto consultado sorriu largamente, o que lhe permitiu prosseguir em uma animada confabulação. Qual o segredo dessa proeza? Simples. A receita estava escrita em latim, pois oportunamente havia se lembrado que ambos estudaram com o mesmo professor de letras clássicas no Colégio Pedro II. O ilustre patrono foi sucedido por seu filho, o acadêmico Silvio de Abreu Fialho, já no século XX, em 1944. Nascido no Rio de Janeiro, permaneceu por quase 33 anos na Academia Nacional de Medicina, tendo inclusive alcançado a emerência. Seguiu com brilhantismo os passos de seu genitor, exercendo a oftalmologia sem ser ofuscado pela sua ancestralidade. Igualmente, presidiu a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e foi também catedrático da então Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, denominação à época. Membro de diversas sociedades científicas, foi ainda presidente da seção de cirurgia especializada do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. De modo atávico, revelou verve literária produtiva. Prezados ouvintes, gostaria de ressaltar que nessa magna casa, passado e presente se fusionam, amalgamados pela arte, cultura, ciência, ensino e saúde, cultivados por literatos e verdadeiros humanistas em seus respectivos séculos de existência. Em seu estupendo acervo de pinturas, a Academia Nacional de Medicina hospeda lindíssima tela de autoria do artista Roberto Fantuzzi, retratando os acadêmicos José Antônio e Silvio de Abreu Fialho em atividades clínico-cirúrgicas na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. O terceiro ocupante da cadeira foi o acadêmico Adair Eiras de Araújo, membro titular da academia por 31 anos, tendo sido alçado a emérito em 1996, livre docente em urologia, em técnica operatória e cirurgia experimental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se graduou. Fundou a Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde atuou como professor titular de ginecologia. Destacou-se na direção do Instituto Nacional do Câncer, com gestão profícua e de reconhecida competência. Integrou a diretoria de diversas sociedades científicas, inclusive do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Foi ainda presidente do Jockey Clube Brasileiro. Portanto, um gaúcho por nascimento, tornou-se um carioca honorário. Sucedo agora o querido e saudoso acadêmico Irã Silveira Lucas, natural do distrito de Palmeiras da Serra, no estado do Rio de Janeiro. Eleito para a Academia Nacional de Medicina em 1997. Por 23 anos esteve à frente da cadeira número 71. Graduou-se pela Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e complementou sua formação no MD Anderson Cancer Institute e no Mount Sinai Comprehensive Cancer Center, nos Estados Unidos. Sobressaiu no âmbito da mastologia e da oncologia pela sua expertise e excelência em seu ofício, tendo presidido as sociedades brasileiras dessas respectivas especialidades. Ascendeu à direção-geral do Instituto Nacional de Câncer aos 42 anos e também dirigiu o Hospital Mário Kreff. Pioneiro e inovador, contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento da cancerologia em nosso país. Foi emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e fellow do American College of Surgeons. A ele foram conferidas diversas insígnias e galardões. Membro fundador da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e da Federação de la Sociedade de Cancerologia del Mercosur, entre outras. Com ele, tive a oportunidade de organizar atividades científicas junto à Academia Nacional de Medicina, dentre tantas que com esmero coordenou. Partilhei de momentos inesquecíveis, em agradabilíssimas conversas em seu consultório, em algumas ocasiões sociais.
Guardo com muita afeição diversos cartões contendo agradecimentos em decorrência da colaboração presumivelmente efetiva, além de incentivos à postulação acadêmica ainda no início deste século. Um de seus filhos, Frederico, foi aluno de nossa faculdade e, com ativo interesse, o acadêmico Irã Lucas me perguntava se havia tido uma boa impressão dele em minhas atividades docentes. Sem dúvida, ao retratar os pendores atávicos e a qualidade técnica que emulavam seu pai, seu semblante se enchia de orgulho. Além de extraordinária elegância, lanheza no trato e retidão, o acadêmico Irã Lucas agregava à sua invejável carreira uma cultura excepcional. Solicitei a sua estimada e eterna esposa, senhora Thalita, para que me inspirasse com alguma citação que o representasse. E ela me disse com singeleza e vívida emoção: Guimarães Rosa. Sensibilizado, pronuncio, então, uma de suas frases preferidas, abre aspas. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, fecha aspas. Muito grato, Thalita, pela sua linda declaração e com admiração comungo minhas genuínas homenagens a um dileto amigo cuja coragem, otimismo e generosidade trouxeram grandes conquistas e uma colossal dimensão humana. Ao ser conduzido a este proscênio de tradição secular, erigido sobre monumental biografia de seus notáveis integrantes, reverencio os doutos acadêmicos que compõem a comissão de honra. Ao nominar seus integrantes por ordem alfabética, peço a todos os queridos e queridas confrades e confreiras que se sintam também representados e expresso meu imenso sentimento de gratidão neste memorável congraçamento. Acadêmico Antônio Egídio Nardi, amigo impectus e companheiro de titularidade na Faculdade de Medicina da UFRJ, autoridade mundial na psiquiatria, de reputação imaculada e mérito insofismável. Figura no exclusivo rol dos 1000 cientistas mais renomados do planeta. Sua serenidade desarma os espíritos mais exaltados. Com sua temperança, também é capaz de reconfortar o mais exausto dos candidatos, encontrando-se sempre disposto a nos incentivar e encorajar. Meu extremado afeto e perpétua gratidão. Acadêmico Arno von Büttner-Richthofen, colega de suaves gestos e tranquilizadoras palavras. Muito me envaidece privar de sua amizade, para além da inigualável perícia na cirurgia vascular, referência entre os pares. Sua grande sensibilidade intelectual e cordialidade nos inspiram. A inesquecível e calorosa acolhida que se estende sine die deixa-me imensamente comovido, certo de que o tempo jamais irá corroer minha enorme gratidão e carinho. Muito obrigado. Acadêmico Delta Madureira Filho, que aqui não se encontra presente, professor inovador, precursor da cirurgia videolaparoscópica no Brasil, exímio no campo cirúrgico. Querido Delta, se as circunstâncias lhe impõem contratempos, saiba que uma das minhas maiores emoções a aflorar durante a candidatura foi ter ciência dos elogios que me conferiu na secção de cirurgia em momento decisivo do processo eleitoral. Ficam minhas preces diuturnas para sua plena recuperação. Muitíssimo grato. Acadêmica Patrícia Requiem Macedo Roupa. Prestimosa amiga, atenciosa e afetuosa, grande parceira nas produções científicas em nossa universidade. De renome internacional, transita com indubitável competência pela clínica, pesquisa e docência. Multiatarefado, porém capaz de realizar tudo com primor, catalisa um manancial de ideias em pesquisas sólidas e magníficas. Agregadora, é capaz de cativar seus orientandos e amigos, dentre os quais, obviamente, eu me incluo, sucumbidos ao seu caloroso e gracioso sorriso. Eternamente grato. Acadêmico Rossano Kepler,
Alvim Fiorelli. Irmão por sintonia fina, cirurgião de escola, parceiro em inúmeras atividades acadêmicas, professor de alto quilate, dínamo de uma geração, um aglutinador de talentos e discípulo que sabe honrar a escola, seu mestre e mentor, o acadêmico Pietro Novelli. Além disso, e quem sabe, futuro prefeito de Três Rios. Muitíssimo obrigado. Acadêmico Rui Garcia Marques, fraterno parceiro, por décadas em atividades acadêmico-científicas que comungamos. De espírito conciliador, bom senso ao extremo, se destacou entre seus pares em consagradas e exemplares gestões, na qualidade de reitor da UERJ e presidente da FAPERJ. Um formidável pesquisador na área experimental, cuja modéstia encobre seu renome e prestígio. Para além de nossas afinidades, externo minha admiração e agradecimentos incomensuráveis. Ser contemplado com a saudação de posse pelo acadêmico Samir Raslan, renomado e querido amigo, não se dimensiona, mas me preenche com um contentamento indescritível. Não poderia ter sido agraciado pelo excelentíssimo presidente Francisco Sampaio por tão maravilhosa escolha, em exato compasso ao encontro do meu intento. Seu despojamento e simpatia no lidar nos fascinam e provém de um ser humano de sensibilidade incomparável, detentor de um conhecimento cirúrgico extraordinário, reconhecido no Brasil e no exterior. Sobressai pela discrição e altruísmo dos autênticos mestres, cuja magnitude engrandece a cirurgia brasileira para além de nossas fronteiras e nucleando incontáveis discípulos. Assisti muitas de suas conferências, apreciando-as, mesmerizado por uma objetividade inaudita, sabedoria e carisma incomuns. Sua gestão na presidência do Colégio Brasileiro de Cirurgiões foi lapidar. Tive a grata satisfação em presidir banca de doutorado, composta com a participação de seu filho, Roberto, e que, sem dúvida, enobrece a ascendência, já com seu brilho próprio. Estimado acadêmico e amigo Samir Raslan, sei que minhas palavras não serão capazes de abranger todo o encanto de suas virtudes e que o precedem, e por tudo que representa no ensino, na pesquisa, na assistência, extensão e gestão. Os belos acordes harmônicos de sua oração dedicaram-me colossal generosidade, e longe de sentir que por mérito próprio faça jus, posso ao menos afirmar, diante de minhas imperfeições, que suas palavras me foram capazes de afagar a alma. Do âmago deste que lhe estende carinhosos e incomensuráveis abraços, minha imensa gratidão. Com a aval e gentileza do excelentíssimo e querido presidente da Academia Nacional de Medicina, peço de pronto sua anuência para agradecer à secção de cirurgia, mencionando o acadêmico Orlando Marques Vieira, cujo privilégio de convivência remonta da década de 1970, de aluno da Faculdade de Medicina da UFRJ residente, desta feita no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e, finalmente, já na qualidade de membro do corpo docente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Professor Orlando, que eu sei que está nos assistindo, é a epítome do cirurgião acadêmico, o mestre completo, detentor de memória prodigiosa enciclopédica, em sua longeva e produtiva vida, representa uma das nossas grandes referências. Muito obrigado, professor. Com superlativa admiração a um estimado e fraterno amigo, presto agora meu tributo e genuínos agradecimentos ao excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco José Barcelos Sampaio, que, com sua atuação sempre digna, idônea e judiciosa, agiganta a relevância dessa instituição. Inovador e diligente, incansável na preservação dos princípios desta altiva academia, muito me honra ser admitido em seus quadros durante sua brilhante e exitosa gestão. Ao prestar os meus respeitos, aclamo ainda os ex-presidentes por quem guardo extremado apreço
e mantenho terno convívio os excelentíssimos acadêmicos Pietro Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva e Rubens Belfort Matos Júnior. Peço vênia ainda ao ilustre presidente, acadêmico Francisco Sampaio, para cumprimentar as esposas e maridos dos membros da comissão de honra, Ana, Andréia, Camila, Lena, e ao estimado José Rodolfo. E, ao fazê-lo, destino a todos os casais de acadêmicos um afetuoso abraço coletivo. Não posso deixar de aludir os formandos da Faculdade de Medicina da UFRJ de 1981, dentre os quais tenho a satisfação de integrar. Hoje, aqui na plateia, estão vários queridos amigos e amigas. E, ao declinar o nome do acadêmico Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, no exterior neste momento, mas presente no coração, homenageio a toda a turma, pois trata-se do primeiro colega deste insubstituível grupo a nos representar nessa consagrada casa. Nessa altura, já se prenuncia uma inevitável expectativa quanto à duração deste discurso a fatigar vossos ouvidos. Assim, rogo a compreensiva audiência para que, com paciência tibetana, me conceda o beneplácito da extensão desta oratória por poucos, porém valiosos minutos. Por faltar-me o primor e a graça da retórica, recorro a Abraham Lincoln com uma locução oportunamente adaptada às circunstâncias. Abre aspas. Talvez tenha a capacidade de entreter uma pessoa por um longo tempo, algumas por certo tempo, mas não tenho a ilusão de fazer isso com todos por todo o tempo. Relembro aos presentes o compromisso juramentado do médico com a saúde e o bem-estar do paciente. No contexto atual, não nos parece sensato caracterizar o enfermo com a palavra paciente, porquanto esse, de hábito impotente e desassistido, há muito já perdeu sua serenidade e ou paciência. A relação médico-paciente desfigura-se com frequência, estigmatizada pela uberização do atendimento em vexatórias consultas relâmpago e pelo execrável binômio prestador de serviço cliente, tal qual uma commodity em uma prateleira qualquer sobre um enfoque empresarial insensível. Lamentavelmente, também se acumulam queixas de requisições em profusão, de exames laboratoriais e métodos diagnósticos de ponta, sem que sequer o doutor tenha logrado efetuar um exame físico sequer. O que dizer, então, dos desprovidos de qualificação e que habitualmente se expõem ao risco de se apartar da propedêutica adequada ao confiarem apenas na máquina, nos algoritmos, na inteligência artificial? Certamente a área de saúde não prescinde de um diálogo proveitoso com a tecnologia e a inovação e que agregam grandes contribuições à medicina. Contudo, sem uma correta indicação e avaliação crítica, tamanho avanço presta um desserviço, descortinando o erro, aumentando os custos e, sobretudo, ampliando a solidão do doente, que se afasta do abrigo emocional conferido pela afetividade de uma acolhida presencial. Quando, da inauguração do Hospital Universitário da UFRJ, em 1978, um jornalista impressionado com a alta tecnologia existente na ocasião perguntou ao aclamado diretor e acadêmico Clementino Fraga Filho qual seria a área mais nobre do Hospital Universitário. Com sua quanto mais agilidade intelectual, de pronto respondeu: aquela em que se dá o encontro entre o médico e o paciente. Aos vulneráveis, com frequência embrutecidos pela insensibilidade de uma praxis materialista, submetidos às misérias cotidianas, onde viceja a desesperança, e rogando por laivos de compaixão e solidariedade, que ecoe o conforto, escudado na bondade, no extraordinário pensamento exarado por Carl Gustav Jung. Abre aspas. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Fecha aspas. Portanto, ainda que sobrevenha a agonia de uma doença irremediável, carreando lágrimas, dor e sofrimento, quando a vaidade e a onipotência fenecem,
os bens materiais passam a ser irrelevantes, a melhor terapêutica residirá em uma palavra amiga de conforto e amor ao próximo. Há uma passagem fascinante do Talmud, uma coletânea de livros que contém os cânones das leis e da ética das tradições judaicas, que muito me apraz parafrasear. Abre aspas. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Fecha aspas. Esse adágio nos leva a refletir. O Brasil está formando médicos com qualidade e devidamente preparados para atuar, já foi dito aqui pelo nosso ilustre orador. Dos quase 400 cursos de medicina em funcionamento, total que muitíssimo breve irá superar o da Índia, primeiro lugar no ranking dos países com mais escolas médicas no planeta, se é que isso já não ocorreu, quantas dentre essas faculdades propiciam a aquisição de competências adequadas? O despreparo do leigo causa danos nos limites de sua ignorância, mas o médico despreparado causa danos irreparáveis, fruto de sua imprudência, imperícia e prepotência. O eminente educador Anísio Teixeira, cuja lucidez inconfundível se distanciava das pedagogias bancárias, dizia que a função da universidade não deveria se limitar à difusão do conhecimento ou em conservá-lo, pois o livro, e eu acrescento a internet, até mesmo em faculdades mais singelas, também o fazem. Ao concluir seu pensamento, destacava que a missão primordial da universidade deve ser a de prestar atmosfera de saber vivo, com a competência para formular intelectualmente a experiência humana que alcance os anseios da população. Logo, urge que as faculdades de medicina atendam às expectativas da sociedade e zelem para que seus egressos não só dominem o seu ofício fundamentado na ciência, mas que sejam éticos, ajam humanitariamente, exibam integridade e honestidade profissionais. Nas escolas médicas públicas, a comunidade e seu corpo social rogam pelo provimento de recursos humanos adequados e de uma infraestrutura modelar, imperativos para o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso e o respeito à indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão e, obviamente, assistência. Na UFRJ, a Faculdade de Medicina não há de se contentar com nada menos do que a formação de médicos em sua completude, com excelência e responsabilidade social. Neste instante, susto o fôlego e trava minha voz, pois aqui não estaria se o amor e o carinho de minha família não escorassem minha sanidade. Dedico este momento à minha mãe, Tânia Chanay. Em uma idade provecta e acamada, minha personal motivator, por certo contrariada, tal qual, como se diz na religião judaica, uma idishemame, lhe tiraram o dom da onipresença. Ao meu pai, Samuel Schneider, em memória, contador e gerente empresarial, com quem aprendi a valorizar e desfrutar das pequenas realizações e cuja ausência se materializa em seus netos com amor eterno. Ao meu irmão Gerson, aqui presente, engenheiro, atuante na área de automação e instrumentação, cidadão paulista que com nostalgia se mantém sôfrego por um dia ensolarado na praia. Aos meus estimados filhos, Lilian, Gustavo e Fábio, aqui também, com a nossa alegria presente, os dois primeiros, Gustavo e Fábio, cineastas, Gustavo em atividade na cidade do Rio de Janeiro, minha filha Lilian exercendo a profissão, Lilian e Gustavo, na atividade, exercendo a profissão de cineastas. Lilian na Bélgica e Fábio, o outro filho, cursando seu doutorado em economia na Filadélfia, na Wharton School, na Universidade da Pensilvânia. Dizem que os filhos nos renovam e rejuvenescem, mas caso o discurso pareça-lhes antiquado ou careta,
Aproveito também para prestar um testemunho e desconstruir 3 grandes mitos infundados sobre gêmeos univitelinos. Número 1, eles têm personalidades completamente diferentes. Número 2, lhes garanto que aquilo que um sente aqui no Brasil, o outro não sente nos Estados Unidos. Ou vice-versa. E número 3, é absolutamente verdadeiro e natural que os pais se confundam e troquem os nomes dos filhos gêmeos univitelinos. Agora, eu também lhes asseguro, caso queiram entabular uma conversa simpática, aconselho-os a não perguntar quem nasceu primeiro, ou ainda se trocavam as provas na escola. Meus queridos, vocês me permitem deleitar de momentos de incontida alegria, entremeados por algumas décadas de cuidados e precauções, mas também estou ciente de que me motivam a alcançar uma versão melhor de pai, talvez um 2.0 turbo. A minha esposa, Maria Elizabeth Cardoso de Castro, a Beth, endoscopista e gastroenterologista, de competência reconhecida e incessante atividade médica. São quase 3 décadas e meia de cumplicidade a me embalar com uma ternura que certamente e muito supera o afeto que lhe dediquei. Sua força interior, sagacidade, índole radiante e otimismo cotidiano nos abrandam as vicissitudes. Ao pavimentar essa preciosa estrada conjugal, as curvas mais sinuosas têm sido percorridas sem maiores sobressaltos, pois conto com a melhor e mais amorosa condutora nesta duradoura travessia. Um beijo infinito. A minha sogra, carinhosamente denominada de Vovó Lourdes, a cunhada e advogada Márcia Cardoso, e a sua filha e minha sobrinha Paula, magistrada aguerrida, a minha tia Ida e aos meus primos e família, vossas presenças me enlaçam e internecem. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, por derradeiro, neste júbilo que oscila entre o efêmero e o indelével, externo minhas saudações acadêmicas e os sinceros agradecimentos a todas as pessoas que aqui compareceram ou nos assistiram remotamente, aos confrades e confreiras, aos parentes e amigos, companheiros de ofício, alunos e ex-alunos, servidores da UFRJ, aos que enviaram mensagens e manifestaram suas congratulações e aos que já nos deixaram de saudosas lembranças. Comovido e imerso em um oceano de emoções, muito obrigado. Obrigado, acadêmico Alberto Schneider. Estimadas acadêmicas, estimados acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, família do querido Alberto Schneider, cabe agora ao presidente algumas palavras para finalizar essa bela sessão solene. Os últimos dias nessa casa têm sido festejados pela cirurgia. Na última quinta-feira tivemos um belo simpósio de abdômen agudo, foi organizado pelo nosso secretário-geral acadêmico José Galvão Alves, onde nossos confrades da secção de cirurgia desfilaram seu conhecimento, sua experiência, com maestria, para o deleite de uma plateia atenta. Na noite de ontem, em eleição inequívoca, elegemos mais um digno representante da secção de cirurgia, professor Alexandre Siciliano, além, claro, do professor Oswaldo Nascimento, representando a clínica. Na noite de hoje, nessa sessão solene, ouvimos 2 personalidades, ambas representando a cirurgia nessa casa. O primeiro, Samir Raslan, amigo de longa data, diante da Academia Nacional de Medicina, com quem cultiva uma amizade fraterna, a mais e consistente. Cirurgião experiente, Samir é respeitado e há mais de 40 anos se tornou referência em cirurgia de urgência. Samir galgou todos os postos da carreira universitária na sua querida Santa Casa de São Paulo, onde dedicou
uma vida e criou uma numerosa escola. Posteriormente, Samir transferiu-se para a USP como professor titular e continuou a profícua carreira e continuou formando seus discípulos. Há muitos anos, Samir coordena um curso de emergência que é disputado por alunos de todo o Brasil. É um professor querido, tendo sido patrono paraninfo homenageado de turmas de medicina, uma após a outra, ano após ano. Samir participou também ativamente da pós-graduação em cirurgia, onde nós tivemos a oportunidade de nos aproximar. Assim é Samir Haslan, cultor da cirurgia, respeitado como cirurgião e querido por todos nessa casa. De outro lado, vemos Schneider, que veio preencher uma lacuna de muitos anos em nossa casa, que é a técnica operatória e cirurgia experimental. Schneider, sabemos que a Academia Nacional de Medicina, que é a instituição mais antiga do Brasil, é uma casa de tradição que respeita as normas estabelecidas. Assim, Alberto, o orador designado para saudar o novel acadêmico, segundo o regimento, o faz em nome da academia, por indicação do senhor presidente e, claro, de comum acordo com o recipiendário. Por isso, agradeço ao querido amigo Samir Haslan a bela saudação que fez ao novel acadêmico e fez em nosso nome, em nome do corpo acadêmico dessa Academia Nacional de Medicina. Estimado Schneider, como eu lhe disse, o orador não poderia ter sido melhor escolhido. Samir Haslan lhe deu a segurança necessária durante a campanha, aparou possíveis arestas, o ajudou a vencer dificuldades, deu bons conselhos e o saudou com erudição, como é o seu feitio. O namoro com a academia, muitas vezes por anos, é um pleito sempre difícil, angustiante, trabalhoso, que começa com a escolha do momento e a decisão de se inscrever. Depois passa por mais de 90 visitas acadêmicas para se apresentar, mostrar seu memorial e currículo aos membros titulares e eméritos, quando tenta a conquista do voto. Depois de 3 meses de campanha, o candidato espera a avaliação da comissão designada, aguarda a reunião da secção onde será julgado, aguarda a marcação da eleição plenária pelo presidente, torce pelo quórum presencial de no mínimo 50 acadêmicos e, finalmente, aguarda o tão sonhado quórum eleitoral para ser eleito membro titular dessa casa. Como Vossa Excelência disse, atualmente por WhatsApp chega a notícia. E eu tive o prazer de lhe dar em primeira mão, onde em 194 anos apenas 683 profissionais lograram êxito. O eleito, entretanto, só se torna acadêmico titular após a imposição do colar acadêmico e a entrega do diploma, que pelo estatuto são atribuições exclusivas do presidente, após ouvido o seu juramento. Hoje, entretanto, eu tinha a pretensão de quebrar o protocolo e convidar um dos mentores de Schneider, meu muito querido e admirado amigo acadêmico Orlando Marques Vieira, para entregar o diploma acadêmico. Entretanto, ele não pôde comparecer por estar se restabelecendo de uma intercorrência. Mas peço que todos nesse plenário considerem que hoje entreguei esse diploma em nome de meu querido Orlando. Agradeço ainda aos queridos membros da comissão, Patrícia Rocco, Antônio Nardi, Arno von Richthofen, Rui Marques e Rosano Fiorelli, por terem introduzido Alberto Schneider ao recinto para ser elevado solenemente à categoria de membro titular da Academia Nacional de Medicina. Senhoras e senhores, cada campanha acadêmica, se soubermos observar e meditar, nos dá uma lição. Alberto Schneider nos deu a lição da perseverança com serenidade. Frequentou a academia por mais de 25 anos, estimulado pelo seu mentor e meu querido saudoso Humberto Perrotta.
Como já falei algumas vezes, essa vontade persistente e inabalável de pertencer à Academia Nacional de Medicina quase sempre leva o candidato, se for de boa estirpe, excelente nível, como é o caso, a ser eleito. Schneider namorou e seduziu essa senhora, que é a Academia Nacional de Medicina, por longos anos. Foi conquistando seus membros, foi se fortalecendo, foi mostrando seu valor. Schneider é um homem discreto, sereno, mas firme nos seus propósitos. Seguiu sempre em frente, cumpriu todo o protocolo, fez todas as visitas dentro de um melhor espírito acadêmico. Assim é que, após a pandemia, o retorno das atividades presenciais em março de 2021, quando comecei a abrir as vagas de membro, março de 2022, quando comecei a abrir as vagas de membro titular, até o dia de hoje, da sua posse, se passaram mais de 20 meses de angustiante espera, que Schneider enfrentou com serenidade e determinação. Como não podia deixar de ser, Alberto, você apresentou uma memória consistente de pesquisa em cirurgia, intitulada Isquemia Mesentérica Arterial Aguda Oclusiva, que preciso ler porque não consegui decorar. Avaliação crítica de biomarcadores e fármacos com perspectivas diagnósticas e terapêuticas em modelo de revascularização cirúrgica. Nesse momento desnecessário se faz fala adicional sobre as qualidades acadêmicas do empossado, que já foram sobejamente apresentadas pelo orador Samir Raslan. Vou citar apenas que pelos anos 2005 e 2011, quando presidi o Comitê de Cirurgia da CAP, Schneider se aproximou de mim, foi várias vezes ao UERJ, na tentativa de melhorar o programa de cirurgia da UFRJ, que enfrentava muitas dificuldades. Depois de algum tempo, verifiquei que não havia solução, a não ser fechar o programa. E disse a Schneider, vou descredenciar o programa, mas se você conseguir sanear o corpo docente e o corpo discente e assumir a coordenação do mesmo, eu me comprometo a reabri-lo. E assim aconteceu. Após cerca de 2 anos, o programa foi por mim reaberto, com Schneider na coordenação, e obteve imediatamente nota 4 em 5. Na sequência, convidei Schneider para integrar o Comitê de Cirurgia da CAPES, e ele se desempenhou tão bem que permanece no comitê até a data de hoje. E assim recuperou a pós-graduação em cirurgia da UFRJ, e a instituição deve isso a ele. Querido reitor. Quando Schneider, aqui nessa academia, querido Schneider, nós vamos conviver até o final dos nossos dias. Aqui não existe renúncia ao cargo que hoje foi obtido por Vossa Excelência. Por isso, nessa Casa do Saber Médico, onde discutimos os mais variados, recentes e relevantes temas da medicina, cultivamos primordialmente a fraternidade e o amor. Aqui as diferenças são deixadas de lado. Aqui perdoamos uns aos outros. Aqui relevamos os defeitos de nossos pares, porque nosso objetivo comum é preservar a união em nossa casa. Aqui o bem-querer está sempre acima de tudo. Por isso, peço e aqui faço de público que meus queridos confrades me perdoem de eventuais faltas de tolerância e paciência durante a gestão. E não devem ter sido poucas ocasiões, mas atribuo principalmente ao cansaço, dificuldades e vontade de ver nossa casa pujante. Agradeço também a vocês, com emoção, o apoio e comprometimento de todos os acadêmicos com a casa desejada. Querido Schneider, além de engrandecer a academia com suas profícuas atividades científicas, com sua serenidade, tenho certeza que Vossa Excelência será um acadêmico que irá promover ainda mais o convívio fraterno nesse sodalício. Schneider passou de ocupar a cadeira 71, em substituição a um grande acadêmico e querido amigo, que muito me ajudou na gestão, que muito me ajudou na campanha, que é o acadêmico Irã Silveira Lucas.
sempre dedicado e comprometido com essa casa. Estimado Alberto, nós estamos certos que você, que hoje aqui recebido com grande júbilo e carinho, será também um acadêmico comprometido, como foi Irã Silveira Lucas. Ao final dessa breve saudação, como sempre faço, todos já sabem, na posse de um novel acadêmico, e Schneider é o 16º acadêmico ao qual dou posse. Vou ler uma pequena parte da oração aos nossos pares, do inesquecível acadêmico Álvaro Cumprido de Santana, que foi presidente, que muito amou, que dá nome a esse prédio, que muito fez pela academia. A oração aos nossos pares, Alberto, resume tudo aquilo que o acadêmico deve ser e deve fazer por essa casa. Abro aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa, é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela é recebido, juntando-lhe um tijolo, trai a sua esperança. Será um Judas que iludiu sua confiança, atraiçoou aos que fraternalmente o acolheram, roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia só não será grande quem nasceu para ser pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou, após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela, a casa desejada. O peristilo é grandioso, mas é da natureza humana tentar alcançar o que parece inatingível. Querido professor Schneider, eu e todo o corpo acadêmico que tanto ama essa casa, almejamos que Vossa Excelência siga a oração aos nossos pares e será um acadêmico comprometido, se dedicando à Academia Nacional de Medicina, que tanto nos é querida. Seja muito bem-vindo. Solicito agora a comissão de honra que pegue nosso querido Alberto Schneider e o conduza ao Salão Nobre, onde vai receber os afagos e os carinhos de todos que tanto lhe querem bem. Solicito a todos os presentes que continuem sentados até Alberto chegar ao Salão Nobre. Peço que se dirija ao Salão Nobre, por favor. Agradeço a todos os presentes e dou essa sessão por encerrada.